Olá, meus amores do quarto ano. Olha a tia Silvana aqui de novo, né? Deus abençoe, que todos tenham um ótimo, excelente dia, na paz de Jesus e Maria. Amém. A tia vai falar aqui um pouquinho, gente, para produzir um bom texto. Escuta bem essa explicação bem legal, para que você possa produzir um texto narrativo, um bom texto, né? O texto que você vai escrever, o que você deve fazer, como você deve pensar. Então aqui segue um roteiro bem legal sobre produção de um texto, tá bom? Vamos lá. Para produzir um bom texto narrativo, né? O texto narrativo é aquele texto que conta uma história. Essa história pode ser real ou imaginária. Vamos lá. No início, não esquecer do título. A primeira coisa que você vai, tenha cuidado para não esquecer o título do texto. Primeiro você vai pensar o que é que você vai escrever. Se for uma gravura, você vai ter que observar a gravura, a imagem, ver o que é que está acontecendo, né? O nome dos personagens, o lugar onde eles estão, o que é que eles estão fazendo. Então você vai observar primeiro a gravura, tá bom? Se for a gravura. Ou então, se der só um tema para você fazer a produção, você vai ter que pensar primeiro o que você vai escrever, como você vai escrever, tá bom? E aí depois que você começar a escrever, que você for colocando, aí você vai prestar atenção nos parágrafos, fazer uma letra legível. Essa letra legível é uma letra que as pessoas entendam o que você está escrevendo, né? Uma letra legível cursiva, porque os textos, a produção de texto, o texto narrativo é para ser escrito com letra cursiva, não com letra bastão. A letra bastão você só coloca no texto se você quiser chamar a atenção de uma palavra. Aí você escreve essa palavra em letra bastão. Mas o texto todo é escrito com letra cursiva, tá bom? E como continuar? No início, não esquecer do título do texto. O que colocar? Como iniciar o parágrafo? O que você vai colocar? Como é que você vai iniciar o seu parágrafo? Aí vem quando. Primeiro, quando você for começar, esse quando é o tempo. Quando começou essa história, né? Como? Ou quando? Em um belo dia, você pode usar no início uma dessas frases. Em um belo dia, em uma noite estrelada, certo dia, certa tarde, em uma manhã de sol, muito tempo atrás. Bom, então quando você vai iniciar seu primeiro parágrafo, né? Você começa com uma dessas frases. Mais uma vez, em um belo dia, em uma noite estrelada, certo dia, certa tarde, em uma manhã de sol, muito tempo atrás. Depois vem o onde. Esse onde é o lugar onde está se passando a história. Onde? Em uma floresta, na casa do João, no planeta Terra, em qual lugar está se passando essa história? Aí, nesse parágrafo, né, você pode colocar também o lugar onde está passando essa história, tá bom? Aí vem quem ou o quê? Quem ou o quê? As crianças, os amigos, a Maria, né? Quem? Quem são as personagens do texto? Você pode até colocar o nome dos personagens, se são crianças, se são amigos, se é a Maria, se é o João, né? Quem e o quê? Perdão. O dia, o sol, a ponte, né? Quem ou o quê? Aqui são as crianças, né? Aqui as crianças é o dia. Aí vem, não, aqui primeiro é os personagens. Quem é os personagens? As crianças, os amigos, a Maria, né? O nome dos personagens. Ou o quê? O dia, o sol, a ponte, a estrada, a festa, né? Quem ou o quê? O que estavam fazendo? O que estavam fazendo os personagens? Estavam brincando? Foram passear? Faziam piquenique? Foram para o cinema? Então, o que eles estavam fazendo? Né? O que eles estavam fazendo? Tá bom? Agora, Maria, aliás, nunca iniciar com era uma vez. Nunca iniciar com era uma vez. Característica do gênero conto de fadas. Não se usa mais esse era uma vez. Esse era uma vez é característica do conto de fadas, né? Era uma vez, muito tempo atrás, antigamente, né? Era uma vez. Advérbio de tempo, passado. Então,
Característica do gênero, nunca comece com esse parágrafo. Era uma vez, tá bom? Aí o que é que vem? Isso aqui que eu falei no início, esse de azul, é no início. Isso aqui tudo é no início, no primeiro parágrafo, tá bom? Você vai organizar, passa o vídeo novamente, escute a explicação que a tia está dizendo. Isso aqui tudo você vai imaginar e fazer no primeiro parágrafo. Tem que organizar as ideias, tá bom? Aqui é no meio. O que vai ser colocado no meio do texto? No meio do texto, o que colocar? Como iniciar o parágrafo, o segundo parágrafo? Como você vai iniciar? Né? Qual foi o grande acontecimento? De repente, quando ninguém esperava, né? Qual foi o acontecimento? O grande acontecimento. Aí você já inicia com o acontecimento, o que aconteceu ali naquele momento, tá bom? Como aconteceu? Momento de suspense, prender a atenção do leitor. Leitor somos nós, somos vocês que estão, né? Nós que estamos lendo o texto, tá bom, leitor? Como aconteceu o momento de suspense? Prender a atenção do leitor. No momento em que chegou lá, abriu a porta, atendeu o telefone, etc. Então, né, você vai começar aqui, se for suspense, né? Aquela parte no texto que chama mais atenção. Então, em seguida, nesse momento, nessa hora, você pode iniciar o segundo parágrafo, né, com uma dessas frases. De repente, quando ninguém esperava. Aqui é no momento do suspense, no momento em que chegou lá, abriu a porta, atendeu, o telefone, etc. Então, em seguida, nesse momento, nessa hora, tá bom? Então, esse aqui já é no meio, no desenvolvimento. Por que aconteceu? Qual foi a causa, o motivo? Qual foi o motivo desse suspense? Qual foi o motivo desse problema aqui que aconteceu? Aí você vai contar o motivo, a causa. Esse é no desenvolvimento. Ele é o maior parágrafo que tem, tá bom? E aqui é no fim, é sua conclusão, como você vai terminar a história. Como foi tudo resolvido, como terminou, como é que o desfecho, como terminou a história, o que foi resolvido, como terminou, foi um final alegre, foi um final triste, né? Desta forma, olha, já finalizando, você pode botar ou desta forma, assim sendo, então, enfim, pode ser também finalmente, enfim, finalmente, depois de tudo resolvido, quando tudo terminou, né? Nunca colocar a palavra fim. Terminou o texto, pessoal, ponto final. Nada de colocar a palavra fim no texto. Só o ponto final, pronto. Encerrou o texto, ponto final. Nada de botar desenho, nada de botar a palavra fim. É um texto narrativo. Então, você escreveu, ponto final, aí terminou a história. Quando você terminar a sua história, você vai dar uma revisada. Você vai dar uma revisada, como foi que você escreveu, se tem algumas palavras repetidas. Nesse momento da revisão, você vai encontrar alguns erros, aí você vai consertar esse erro. Tá bom? Vai consertar, se tiver alguma palavra repetida, você apaga e bota palavras semelhantes que possa substituir essa palavra que você repetiu, tá bom? Tá certo? Então, o texto, para produzir um texto, geralmente são 3 parágrafos. O início, né, que é como começou a história, que não pode esquecer do título, o início da história, como tudo começou. O meio é o desenvolvimento, tudo que aconteceu, o conflito, né, o que aconteceu na história, o suspense, né, o problema. Aí é o meio, é o desenvolvimento, é o parágrafo maior. E o último, que é o fim, é a conclusão, é o desfecho, como terminou a história, tá certo? Então você não pode começar o texto, o desenvolvimento, você não pode iniciar uma característica do gênero fábula aqui no início, não bote era uma vez. No meio, né? Aqui o meio é tudo que aconteceu e o fim. Terminou, ponto final. Não coloque fim. Terminou o texto, pronto. Agora, gente,
Para que saia tudo mesmo bem legal, o que a gente deve fazer sempre? Primeiro, quando você for escrever a sua história, o seu texto, produzir o texto, primeiro você faz um rascunho. Tia, o que é rascunho? Você vai pegar uma folhinha do seu caderno, vai lá, você vai escreve, né? Você vai imaginar, você vai contar a história, você vai fazer a história, escrever lá bem direitinho a história num rascunho, num caderninho, tá bom? Na avaliação, como a avaliação externa que você vai fazer, vai vir já uma folha separada do rascunho. Vem uma folha para você primeiro fazer o rascunho. Quando você fizer a redação todinha, direitinho e tal, você vai revisar tudo direitinho lá no rascunho. Você só muda lá no rascunho. No rascunho você pode mudar, ai não, isso aqui tá repetido, ai faltou isso, né? Ai me esqueci da letra maiúscula no início de parágrafo, né? O travessão, depois do travessão, a letra é maiúscula. Início de parágrafo, letra maiúscula. Então, eu vou corrigir o que eu errei no rascunho. Lá no rascunho que eu fiz. Quando eu terminar o rascunho que eu revisar, aí eu vou pegar a folha mesmo original da avaliação, né? A folha que uma pessoa vai lá, vai corrigir, vai ler o que eu fiz e vai dar uma nota. Aí nessa folha eu vou passar limpo. Aí você passa limpo com muito cuidado, com muita atenção, para não repetir o erro que você fez lá no seu rascunho. Porque lá na folha mesmo original, que você vai passar o texto a limpo, ali sim vai ter que já estar tudo certo, tudo correto. Né? Que vai ser corrigido, vai dar uma nota e se realmente você acompanhou os critérios direitinho da escrita, tá bom, gente? Pois é isso. Vamos escrever aí a nossa produção de texto. Capriche na letra, uma letra bem caprichada, legal, não escreva rápido, escreva devagarinho, vai imaginando as suas ideias e seja um grande escritor, tá bom? Deus abençoe, estudem, pause um vídeo, vão pausando, para, escreve um pouquinho, tá bom? E até lá. Eu te amo a vocês, Deus abençoe, beijo!